Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e hoje vamos falar de trauma, traumatologia, osteoporose e trauma dos quadris na terceira idade e traumatologia em geral. Estou aqui com meu amigo Ricardo Isler Unfried, olha só, hein? Sobrenome de peso. Aqui participando então do programa Fala Doctor, é um prazer tê-lo aqui. Estava com toda a manhã de cirurgia e daí agora está aqui botando o teu tempo e o teu conhecimento para esse público que nos assiste. Ricardo, um prazer tê-lo aqui, viu? Fico muito feliz. Obrigado, Douglas. É um grande prazer estar aqui e ter sido convidado. É uma honra. Então vamos falar sobre esse estombo, né? Eu te falei agora há pouco que muitos pacientes meus interrompem o tratamento porque caiu no banheiro e quebrou o quadril. E aí fica lá, né, por um bom tempo até voltar o tratamento comigo. Então acontece muito isso? Sim. A gente tem, eu como especialista em cirurgia do quadril, acabo atendendo muitos pacientes, né? E é uma fratura bem comum, né? Paciente idoso faz um trauma, às vezes até um trauma leve, uma queda dentro de casa, sem grandes repercussões e tal, né? Mas faz uma fratura que acaba muitas vezes levando a um quadro muito pior, porque às vezes o idoso ele não tem toda aquela condição de saúde, aquelas condições de se recuperar rápido de um trauma. E às vezes a espera por um tratamento adequado, às vezes acaba trazendo repercussões muito ruins, né? E muitas vezes a questão cirúrgica também, hoje tem um grande avanço dentro da situação cirúrgica do traumatizado, né? Colocando pinos, entre outros. Mas a questão de osteoporose, tem muitas pessoas que não são diagnosticadas e no futuro acontece isso porque não sabiam que tinha osteoporose, né? Sim. Na verdade, a gente tem a osteoporose, um dos maiores problemas é a falta de diagnóstico, né? Não ser diagnosticada na consulta, né? Uma consulta rotineira, né? Que às vezes pode ser feita com um ginecologista, com um geriatra, não necessariamente com um ortopedista, né? E às vezes a gente tem os problemas que esse paciente que ele não é diagnosticado, é óbvio que ele não vai fazer tratamento, né? E sem ter esse tratamento ele vai, na verdade, as condições gerais e a qualidade da massa óssea desse paciente vai cada vez piorando mais, né? A gente tem, às vezes, existem fraturas que a gente chama de fraturas sentinelas, né? Paciente que já fez uma fratura de punho, uma fratura de húmero proximal, né? Ou às vezes uma queda simples, fica com muita dor na coluna e tal, vai fazer um raio-x, fez uma fraturinha numa vértebra, fraturinha pequena às vezes, são sinais de que a osteoporose já está instalada. Certo. Né? Que na verdade às vezes a gente perdeu o bom momento de tratamento, porque aí tu já tem uma osteoporose instalada mesmo. Mais avançada. Exatamente. E a gente perde o momento da osteopenia, que é o momento entre o normal e a osteoporose. Digamos, é a evolução que é natural, né, em função do envelhecimento, diminuição de hormônios e tudo mais, né? Mas esse é o momento ideal para tratar, sim, né, para não deixar se agravar. E a tendência é mais nas mulheres? Mulheres acontece muito mais do que em homens, né? Principalmente em função da menopausa, né? Diminuição da produção de hormônios e acaba diminuindo a agregação de cálcio ao osso, que faz com que aconteça a osteoporose, né? Por isso os tratamentos, então, né, na menopausa e pós-menopausa, cuidando muito do cálcio. Sim. E aqueles exames periódicos, né, com um ginecologista, para que para que se fortifique, que não faça cair tanto assim, para se ter um tombo às vezes que falseou o pé e já acontece, né? Sim, a gente, na verdade, o acompanhamento, né, da sequência da vida mesmo, né, dos anos e tal, né, digamos assim, o que parece às vezes, né, é que na verdade talvez a gente ache muito mais em mulheres,
porque mulheres se cuidam muito mais que homens, né? É verdade. A mulher vai muito mais ao ginecologista do que o homem consultar, mesmo que seja com um clínico de costume. É verdade. Né? Então, acaba se diagnosticando mais, porque se consulta mais, investiga mais, né? Mas homens também fazem, né? Esse tipo de fratura, também fazem osteoporose, só que normalmente no homem aparece um pouquinho mais tarde, né? Então, na mulher é um pouco mais cedo, né? Às vezes temos mulheres com uma menopausa mais precoce, né? E essa diminuição da massa óssea, ela acaba aparecendo antes. É isso aí que eu ia te perguntar, se tem pacientes jovens, no sentido de que antes, né, de uma média de idade que tenha a osteoporose, se também tem quadros, por exemplo, de 40 anos. Jovens assim é mais raros, mas aparece. Às vezes tem mulheres que tiveram a menarca, né, com 10 anos, né? E aí também tem mulheres que têm uma massa, digamos, uma massa gorda, né? Porque precisa de gordura para produzir esteroides, né? Certo. E aí acaba entrando na menopausa muito cedo, né? 35, no máximo 40 anos entra na menopausa. E aí às vezes pegam as pessoas que já tinham uma ingesta baixa de cálcio e de leite, derivados e tudo isso, e faz com que essas pessoas acabem desenvolvendo uma osteopenia e depois uma osteoporose precoce, né? Certo. Mais cedo. E a incidência, quando há trauma em um paciente, em uma perna, o outro lado tem uma incidência também maior de acontecer, porque essa pessoa ela não começa a colocar mais a força no outro, ao invés da perna com o pino? Acontece bastante, mas eu acho que às vezes não acontece tanto quanto poderia, né? Porque a partir do instante que fratura um lado, essa pessoa começa a ter mais cuidados, né? Certo. E enquanto não fez a primeira fratura, né, não tem tantos cuidados, porque não precisa, porque nunca quebrou, nunca fez nada, né? Então, na verdade, ocorre a perda de massa óssea, né? Mas no entendimento parece que nada mudou, né? Ainda tem 40 anos, 50 anos, né? E já está com 70, né? Sim. E aí a questão dos cuidados também. Hoje existem muitos recursos de segurança para as pessoas, né, de mais idade, no banheiro, nos corredores, nas escadas, né? Em vários lugares hoje já se tem mais recursos de segurança, principalmente em casa, né? Meio público até não é tanto, mas em casa tem muitas pessoas que se colocam, por exemplo, no banheiro, as barras. Sim, com certeza. As barras, no descer os lances de escada, tem ali, né, alguns, o corrimão. Sim, né? sim. A casa do idoso, ela tem que ser uma casa que ela tem que ser pensada, né? É verdade. Né? Primeiro plana, né? Exatamente. Sem degrau. Ou se for com uma casa que tem escadas, talvez que tenha uns degraus não tão altos, né? Uns degraus mais baixos. Mais baixos. Né? Tem que se, na verdade, em função do passar dos anos e tal, a gente vai perdendo agilidade, né? E essa perda de agilidade faz com que se tenha um pouquinho mais de dificuldade para desviar dos obstáculos, né? Então, a casa do idoso ela não deve ter os obstáculos, né? Então, não pode ter um tapete e idoso são duas coisas que não devem morar na mesma casa, né? Eu entendo. Né? A mesinha de centro na sala, né? São coisas às vezes pequenas, né? Que a gente não presta muita atenção, mas são uns obstáculos que talvez não que vá derrubar o idoso, mas daqui a pouco está andando com um chinelinho que é um pouquinho mais escorregadio, né? Que não tem um soladinho de borracha e tal. Escorrega o pé, bate em alguma coisa e cai, né? Ou está caminhando, o chinelo não é bem preso no pé, ele está caminhando, daqui a pouco pega embaixo de um tapete, tropeça, cai, fratura também. São coisas pequenas, né? E cuidados que fazem toda a diferença, né? Ter cuidado com
com lugar molhado, um piso mais liso, né, que esteja molhado, né, isso são o quadro básico dos pacientes que chegam fraturados. Para evitar algum acidente posterior, né? Sim. E a questão de mobilidade, por exemplo, assim, quando se faz a cirurgia, essa pessoa ela vai ficar com menos mobilidade, mais medo também. Mas também é importante ter uma questão de exercícios, um fortalecimento muscular, né? Isso aí é importante para eles. Sim, sem dúvida. A fisioterapia no pós-operatório, a gente sempre diz que o ortopedista, sem um bom fisioterapeuta, ele não consegue fazer nada, né? Fato. Porque não adianta tu ter o paciente chega com uma fratura, tu vai lá, opera, faz um raio-x, ficou uma maravilha, né? Tu mostrar um congresso para os amigos e aí se tu não tem uma fisioterapia bem feita, a resposta funcional desse paciente vai ser muito ruim, né? A gente tem que ter o acompanhamento de bons fisioterapeutas, né? A gente tem aqui em Santa Maria, a gente tem em função de ter as duas faculdades de fisioterapia, a gente é privilegiado, né? Nós temos clínicas maravilhosas. E de todo o corpo, né? Exatamente. Desde a questão de ATM, tudo, nós temos fisioterapeutas aqui, olha, muito bom mesmo. O pessoal é muito bom. É verdade. Até eu quero aproveitar, né, agora esse momento para te falar da relação do osso e músculo, né? Porque como é importante a musculatura que está no osso, né? Então gostaria que tu falasse. Sim, na verdade uma das principalmente quando a gente pensa em fratura, a gente precisa que esse músculo que está na volta do osso, que ele seja competente, né? Então ele tem que ter força, ele tem que ter vitalidade, então ele tem que ser um músculo vermelho, bonito, cheio de sangue, bem forte para fazer força. Uhum. Por quê? Porque a contração muscular também se repercute no osso e faz com que ocorra uma melhor vascularização no osso. E, né, o sangue que vai trazer o cálcio para consolidar a fratura, né, o tradicional colar a fratura, né, ele vem pelo sangue, né, então ele precisa que esse músculo faça força, aperte esse osso e traga mais sangue. Trazendo mais sangue, ele acelera a chegada de cálcio e acelera a consolidação óssea. Claro. Que é uma coisa que antigamente, não por má fé ou qualquer outra coisa, por desconhecimento mesmo, né? Porque graças a Deus as coisas vão evoluindo, né? Sim. Antigamente não se tinha essa noção de que o movimento precoce faz bem, né? Que uma fratura que tem mobilidade precoce faz com que o osso consolide mais rápido. Sim. Não se sabia disso, né? Claro, sim. Então, isso aí foi evoluindo e hoje em dia a gente sabe que quanto mais cedo tu conseguir liberar mobilidade para esse paciente, melhor vai ser o resultado dele. Uma fratura do quadril, né, que é mais a minha especialidade, que eu acabo operando muito, né, a gente tenta operar o paciente, né, em 24, no máximo 48 horas pós-fratura. Né? Claro, se tiver alguma coisa que impeça, né, tudo bem, mas um paciente que tem condições de operar, a gente opera normalmente em até 24 horas. Nós estamos por protocolo na clínica, a gente tem sempre. Em até 24 horas a gente opera. Se tiver que operar de noite, de madrugada, não interessa. Vamos operar no dia. Claro. A não ser que não possa. Sim. Né? Tem alguma... Exatamente. E vocês vão ver o porquê que não pode, né? O porquê não possa, no segundo bloco, que daqui a pouquinho nós estamos de volta. Eu também estou gostando desse bate-papo aqui, que está muito bom. Até breve. Um belo sorriso conquista.
seu. Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Que bom que você não saiu daí, porque nós estávamos conversando agora no intervalo, algo que o Dr. Ricardo vai falar, mas eu quero dizer que no primeiro bloco e no finalzinho ali, eu pedi para que ele falasse sobre a relação osso e músculo, e vocês viram que quanto é importante o fortalecimento da musculatura, porque a musculatura, ela tem um comprometimento de estabilização numa fratura, né? Trazendo a circulação sanguínea para o meio e, consequentemente, trazendo células formadoras, certo? Então, isso é importante. E também que um protocolo feito por vocês é que máximo em 48 horas, né? Que seja antes, né, de 48 horas, que isso aí vocês têm como protocolo. Claro que se não puder, como é que vai fazer? A gente tem por costume, né? Nós na clínica, na nossa clínica, a gente tem somos 2 especialistas em cirurgia do quadril, eu e o Dr. Thiago, né? E a gente tem como protocolo, desde que a gente voltou, a gente fez a subespecialidade em cirurgia do quadril juntos no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. E aí a gente optou por sempre seguir isso que é o preconizado pela sociedade, né? Claro. E de tentar, sempre que possível, fazer a cirurgia o quanto antes. De preferência nas primeiras 24 horas, se não estourando 48 horas. Claro, algum paciente que tomar um anticoagulante, alguma coisa assim, que tu tenha que esperar, bom, aí se espera, né, e tal, mas no geral a gente tenta fazer o protocolo de cirurgia precoce, né, para tentar, né, porque além de fazer a cirurgia precoce, o objetivo é tirar esse idoso da cama o quanto antes, né. E também por causa da fratura, que fica sem, pela situação, né, de tempo, algo não vai chegar ali naquela fratura. Assim, e a fratura tem que ser mobilizada. Sim, correto? O quanto antes. Né? Até também algo que eu vou pedir para te falar também da questão da mobilização quando se tem uma fratura, né? Da mobilização, de ficar bem firme, né? Sim, que não haja aquele movimento, porque isso depois vai se formar um outro tipo de... Sim. Então, toda fratura que ela não fica bem fixada, né? Ela vai ter um movimento no foco, né? E esse movimento vai impedir com que ela consolide, quase sempre, né? Que vai fazer uma pseudoartrose, né? Isso. Que é a não consolidação da fratura, né? Então, na verdade, o ideal é o quê? O paciente fraturou, se opera rápido, né? Claro, sempre tentando usar os materiais melhores possíveis para que se tenha uma rigidez no foco de fratura que possibilite que o paciente consiga ter mobilidade precoce. Né? Então a gente usa implantes nas fraturas trocantéricas, que são as mais comuns, né? Normalmente a gente usa implantes intramedulares, né, que tem um acesso para colocação do implante pequeno, né, normalmente são uns 3 cortes na pele, um de 5 centímetros e mais uns 2 de uns 3 centímetros, e dessa forma a gente consegue corrigir a fratura, fixar ela da forma correta, para tentar no outro dia tirar o paciente da cama, botar ele para caminhar e poder pisar. E a circulação ali. Pisar, exatamente. Claro. Até para diminuir riscos de fazer uma trombose, fazer um TEP, né? Uma necrose. Exatamente, né? Porque às vezes faz uma trombose e isso pode evoluir mal, né? E o paciente pode, os pacientes diabéticos, né, e tal. Sim. E isso aí pode evoluir muito mal e até correr perda de membros, esse tipo de coisa, né? Sim. Então, por isso que vocês, uma situação que
há uma fratura, tem que ser de imediato já o socorro. Sim. E também da questão da mobilidade, né? O paciente está em casa, fraturou, qual é a orientação que tu dá? Sem dúvida, chamar um serviço de urgência, né? E a pessoa ficar quieta. E manter o paciente, claro, às vezes, normalmente ele sofreu a queda e tal, né? Tentar colocar num sofá ou numa cama, um lugar onde ele se sinta melhor acomodado, Sim. né? Porque tenha menos mobilidade, né? Porque, na verdade, o maior problema da fratura, né, que como de todas as fraturas, né, é a dor, né? Então, quanto mais movimentar o membro, mais vai doer. Né? Então, tentar, na medida do possível, colocar de uma forma que ele se sinta bem e chamar um serviço de urgência, né, para procurar um atendimento de urgência. Se caiu no chão, deixa ele quietinho ali, conforta a cabeça. Se tiver como colocar ele sentadinho, pode movimentar ele. Não tem grandes problemas, né? Mas o maior problema é que normalmente na casa do idoso, quase sempre moram só idosos. Pois é, exatamente. Então, na verdade, acaba acontecendo de realmente dar um conforto conforme está no chão mesmo. No chão, né? Desde que não tenha batido cabeça, esse tipo de coisa, né? Sim. Porque normalmente as fraturas de quadril do idoso, dificilmente eles batem a cabeça, né? Normalmente eles caem, batem o quadril e levam a mão, quase todos, né? Então, é a questão de cuidados mesmo, né? Se não tem nenhum trauma na cabeça, alguma coisa assim, quase sempre não tem grandes problemas, né? Mas, claro, a fratura em si já é um grande problema, né? Claro. Mas tentar dar uma mobilidade, dar um conforto e chamar o serviço de urgência, né? E o pós-operatório? Como que está hoje, comparando com cirurgias de 20 anos e cirurgias de hoje? Melhorou muito, né? Até porque eu vi ali que vocês estão minimamente invasivos. Sim. E vocês estão com uma tecnologia melhor também. E acredito que até o tempo cirúrgico de vocês já está sendo menor com essas técnicas. Com certeza. Com isso, ajuda também no pós-operatório. De recuperação da estrutura óssea, recuperação dos tecidos moles, mais a fisioterapia somada. Sim, sim. Na verdade, se tenta, né, na medida do possível sempre, ser o minimamente invasivo, né? E tentar fazer ter menos lesão de partes moles, né? Menos lesão muscular, de pele, subcutâneo, tudo, né? Então, por isso a tentativa de sempre se fazer com o mínimo de incisão possível, né? Até porque o trauma em si já traz várias complicações, várias dificuldades, né? E então cabe o cirurgião não ir lá e causar mais, né? Então, claro, sim, sem dúvida. Então a gente tem que tentar sempre, né, ser o minimamente invasivo, né? Claro, mas tem que ficar bom, né? Não adianta. Tem que ficar bom. Tem que ficar exatamente. bom. Né? Essa pessoa, ela já de um tempo depois já começa a caminhar também. Exatamente. A gente tenta, na medida do possível, em 24 horas, tirar o paciente da cama para caminhar. Certo. Né? Caminhar, apoiar o membro, né? E voltar às atividades. Até porque o idoso, quando ele sai do seu ambiente de casa, né? Ele, de uma forma muito rápida, ele perde muito da sua vitalidade, do seu movimento, da força, né, tudo isso. Então, o ideal é tirar o quanto antes ele da cama, né, para caminhar. Para caminhar. Né, e também para ter alta, né, do hospital. Porque a troca de ambiente também é muito ruim para o idoso. Com certeza, ele quer a casa. Exatamente. Quer a casa dele, quer o lar dele, né? Exatamente. E eu vejo também muitos idosos que, quando faz uma fratura de quadril, eles sentem muita insegurança e daí eles começam a preferir a cadeira de roda. Que é errado, né, Ricardo? A gente estimula bastante os pacientes a se mexer. Claro, porque o corpo ele foi feito para movimentar. Exatamente, ele não foi feito para ficar parado. Exatamente, é movimento. Né? Então a gente tenta tirar os pacientes o quanto antes da cama, né? E estimular eles se ele não tem
tanta, digamos assim, destreza para andar com um parzinho de muletas e tal, que use o andador, então. Né? Claro. O andador, como ele tem uma base maior, né, com 4 apoios, Sim. normalmente faz com que o idoso tenha mais firmeza, né, e precise largar menos carga nos braços, né, porque às vezes também a gente não pode esquecer que ele fraturou o quadril, mas ele também não tem tanta musculatura no braço para segurar o corpo inteiro. Mas sem dúvida. E tem alguns que são mais pesadão, entendeu? Não tem como pegar e segurar mesmo. Exatamente. É verdade. Então o andador, a grande maioria das vezes, ele é um utensílio muito bom. Né? E um acompanhamento de fisioterapia. Sem dúvida. Né? Porque isso vai trazer muitos benefícios para essa pessoa, para que ela não fique parada, que ela tenha um estímulo, né? E dentro do conhecimento da fisioterapia, que já tem, né, vários já fazendo isso, faz com que essa pessoa ela se mova mais, se movimente mais. Sim. O fisioterapeuta é essencial, né? Exatamente. Não tem como ter um bom resultado sem uma boa fisioterapia. E tu sempre tem o retorno, né? Tu faz o acompanhamento desse paciente logo depois, né, do pós-cirúrgico e tudo, e tem o acompanhamento também, né? Sim. Segue a questão também do cuidado com a osteoporose. Sim, a gente tem por praxe, né? Todo paciente idoso que faz fratura no pós-operatório imediato, né? Primeiro retorno, segundo retorno, depois da cirurgia, a gente pede uma densitometria óssea. Né? Até para a gente saber em que pé estamos, né? Porque às vezes a gente pode estar numa osteoporose avançada, às vezes o paciente ele está com a osteopenia, mas tem um pouco mais de fraqueza justamente no quadril, né? Porque a densitometria óssea ela mede a qualidade óssea no quadril e na coluna, né? E às vezes tem pacientes que têm uma osteoporose mais severa no quadril e na coluna nem é tanto. Olha aí. Né? E aí existem medicamentos para tratar. Sim. E existem medicamentos que funcionam melhor no quadril e tem medicamentos que funcionam melhor na coluna. Olha né? aí, viu só? Então tem toda uma alquimia por trás, né? Com certeza. Ricardo, olha só. O programa Fala Doctor, ele leva saúde, bem-estar e qualidade para o telespectador. E tu tem uma das especialidades que é responsável de manter a pessoa em pé, certo? Porque o quadril, ele tem que estar bem também. Sim, né? Falaste muito bem ali da questão muscular e do quadril. E que sabe o quanto é importante a pessoa estar em movimento para que ela possa aproveitar a vida. Né? Eu acho que é um bem maior que Deus nos deu, foi a vida. Sim. E nós somos apenas operários para que se mantenha a vida de vocês em ordem. E assim vocês possam, de uma forma saudável, aproveitar tudo que tem de bom. Então, nesse final agora do programa Fala Doctor, eu gostaria que tu deixasse a tua mensagem para eles que estão aí nos assistindo e também estão gostando muito das nossas entrevistas. Então, gostaria que tu deixasse uma mensagem para eles. Eu primeiro queria te agradecer, né, pelo convite, né, é uma honra. A gente se conhece há muitos anos. Nós somos da época do Colégio Santana. Muitos anos mesmo. Muitos né? anos. E queria dizer que foi um prazer enorme ter vindo e que toda vez que me convidar, mas sem dúvida. Né? E vai ter um fisioterapeuta na próxima junto. Ótimo. E dizer que, na verdade, eu acho que o importante é, na medida do possível, as pessoas se cuidarem, né? O idoso ter os cuidados básicos que a gente comentou, né, sobre tirar obstáculos, não usar tapete, não ter tapete em casa, na medida do possível, se tiver como, colocar umas barras no banheiro, né, principalmente ao lado do vaso, no box do banheiro, tentar não usar calçado com solado que esteja escorregadio. Né? São cuidados pequenos
que a gente consegue ter bons resultados. Exatamente. Né? E aumenta a expectativa de vida. Exatamente, né? né? Porque é o objetivo, né? Que viver é o mais. objetivo, viver mais. Né? E com viver mais saúde. para poder aproveitar. É né? verdade. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Fala Doctor. E a você que está nos assistindo. Tenha uma excelente noite e até a próxima.